Muito bem. Bom, está tudo certo. Sim, pode prosseguir agora. Deixe-me ter o mesmo tempo para me expressar. Eu anotei algumas coisas, Scott. Deixe-me ver por onde podemos começar. Talvez devêssemos começar falando do filho do chá. Eu já tive a oportunidade de conhecer o filho do chá. Eles estavam de volta naqueles tempos, há uns 20 anos, quando eu costumava frequentar salas verdes ou azuis. E, fui avisado. Não avisado, mas muito animado. Ah, a pessoa que acompanhava o filho do chá disse: Senhor McGovern, o filho do chá está a chegar. Sure, E ele entrou na sala azul, bem onde eu estava, e eu devia ficar impressionada. E eu não disse nada, certo? Eu apenas olhei para ele e me lembrei da minha avó irlandesa. Eu disse: Isso é sociedade, com licença. Então eu levantei a minha mão e quero te dizer, aquela foi a mão mais fraca e sem vida que eu já mostrei, entendeu? Agora, em contraste, como o Scott sabe, eu estava no desfile em maio, no dia 8 de maio, em Moscou. Nós tínhamos assentos muito bons. O Scott me viu lá em cima junto a alguns dignitários bem importantes. A questão é que tive a oportunidade de apertar a mão do Maduro. Agora, eu quero te dizer que aquela mão é 2 vezes maior que a minha e ele quase esmagou a minha mão, sabe? Sim, agora, tudo isso é alegórico, mas acho que pode se aplicar aqui. O filho do chá, eles realmente achavam que havia um apoio significativo para o filho do chá no Irã? Quer dizer, quem foi que disse ao Witkoff para, sabe, que aquilo seria uma espécie de sinal, eu suponho, para as pessoas que eles imaginavam, quer dizer, não há nenhum, há talvez umas 100 pessoas que são todas descendentes do chá, enfim, sim, então isso foi meio que uma coisa completamente louca. E quanto o voo para Anchorage? Você sabe, depois que ela fez o briefing, para o presidente, ele disse a o repórter da Fox. E, como se? Estou muito animado aqui, mas sabe, se não houver algum tipo de cessar-fogo nisso, vou ficar terrivelmente desapontado. Ele já sabe. Ele, na verdade, o Witkoff já tinha dito a ele que não haveria nenhum cessar-fogo aceito pelos russos, e mesmo assim ele o informou. Porque ele sempre me perguntei. Bem, acho que agora sei o porquê. Ele foi instruído por este russofóbico, dizendo, bem, sabe, eles deviam dar-lhe um cessar-fogo, onde tinha sido. Enfim, a forma como saiu, Trump aparentemente fez esta abertura e Putin disse, ei, pensei que tínhamos dito, isso não é um não vai acontecer. E claro, ele recuou e 2 horas depois Trump disse, não vamos fazer um cessar-fogo, vamos fazer a enchilada inteira, vamos conseguir um acordo completo, certo? A outra coisa, a outra parte desse acordo, que as pessoas realmente não se lembram, é que Trump concordou em exercer pressão sobre Zelensky e os 7 anões europeus, certo? Agora, de fato, Trump convocou os 7 anões, 3 dias depois de Anchorage, e eles sentaram-se diante dele como se estivessem perante um tutor lá na Casa Branca. E no meio de tudo isso, o Trump disse, desculpe, o Vlad está... o Putin está me ligando. Você poderia, por favor, sair? Por favor, eu te aviso quando você puder voltar. Talvez uns 20 minutos depois. Tá bom. Então ele pensou que assim eles entenderiam o recado. Não aconteceu. E assim Trump não conseguiu cumprir sua promessa a Putin de controlar Zelensky e seus compatriotas na Europa e garantir que eles não atrapalhassem um acordo para uma verdadeira reconciliação ou um acordo real sobre a Ucrânia. Então, esse foi o acordo de Anchorage e eu acredito que isso foi algo que o Trump, de certa forma, abençoou e, na verdade, a evidência é bem clara de que foi ele quem colocou o Witkoff lá. E eu não compartilho a mesma visão do Scott sobre o Witkoff. Acho que ele não sabe muito sobre relações exteriores, mas é um negociador e tanto, sem inteligência. Bem, não me pergunte. Pergunte a Vladimir Putin, que o viu, eu acho, 7 ou 8 vezes, às vezes uma vez por mais de 4 horas. Então, deixa-me só continuar com este tipo de coisa. Então, o que mais eu... Assim, a outra coisa que eu ia dizer. Scott, você está se referindo à grande explosão de gás na Sibéria, certo? Aquela que nós sabotamos. Bem, você sabe quem escreveu um trabalho sobre isso? Você?
Um cara que se chama Anthony Blinken. Ah, entendi. Você sabe sobre isso, sim. Está tudo bem detalhado e presente. E, naturalmente, o Blinken depois... Nord Stream foi explodido. Sim, bem, ele disse. Sabe, essa é uma oportunidade maravilhosa para o avanço econômico para nós na América. A América em primeiro lugar. Então, ok, há mais alguma coisa? Sim, só isso. Bem, não, vou parar por aqui. Mas bem, eu vou dizer o seguinte. Agora, Dani, eu te enviei uma única frase. Você teve a oportunidade de colocar isso lá, porque isso indica exatamente onde eu e o Scott discordamos um do outro. Cara, na interpreta. Bem, eu vou ler a frase. Certo. Tá bom. Eu poderia ler a frase também. Certo. Vou ler que tal. Apesar deste ataque, não temos intenção de nos retirar das negociações com os Eisenhower. No entanto, dada a extrema degeneração do regime criminoso de Kiev, que mudou para uma política de terrorismo de Estado, a posição negocial da Rússia será revista. Isso foi Sergei Lavrov logo após a tentativa de assassinato de Putin, mas você está... O mesmo dia. Então, esta é, na minha opinião, a única reação oficial verdadeira que temos. Lavrov foi instruído a dizer estas coisas, sem dúvida. Ele acertou tudo com Putin. E é um parágrafo de 2 partes. E sabe quem tem a melhor ideia sobre isso? Eu não sei. Mas a primeira parte diz, apesar deste ataque... Não temos qualquer intenção de nos retirar das negociações com os Estados Unidos. Ponto final. Agora, a segunda parte é, no entanto, Odinaka, os russos têm esta palavra ótima. Odinaka significa no entanto. No entanto, dada a extrema degeneração do criminoso regime de Kiev, Que mudou para uma política de terrorismo de Estado. A posição negocial da Rússia será revista. Vou apenas acrescentar uma frase. Eu acredito que nada está realmente terminado até que a gorda cante, certo? Agora, essa gorda, que neste contexto são Putin e Lavrov, pode já ter cantado em conversas confidenciais com os seus homólogos em Washington. Eu não sei disso. É possível que eles digam, vão para o inferno. Nós estamos fora disso. Então, o controle de armas está encerrado. Mas eu gostaria de vê-los declarar isso publicamente, porque eu realmente esperaria que eles o fizessem. Por último, o ataque à residência de Putin, aquilo que os russos chamam de residência de Estado lá perto de Valdai, certo? Você tem razão. Eles já têm as peças. Eles têm aquele pequeno, como é que se diz? Computador, aquele pequeno aparelho que eles podem mostrar exatamente onde aquele drone foi alvejado. Ora, os russos nunca dariam isso aos Estados Unidos, a menos que, na minha opinião, a menos que fosse provado, sem sombra de dúvida, que era exatamente para lá que se dirigia, e agora o seu Waulet tem isso há 6 dias, certo? Agora. Eles examinaram isso. Para quem eles entregaram? Provavelmente entregaram isso para a CIA. E a CIA então disse, você quer que a gente molde a nossa análise em torno da política, Sr. Trump? Ou você quer nos dar, a informação real? A resposta honesta é que sim. Aquilo foi programado diretamente para atingir a residência. Mas, e depois, sobre a tecnologia. Você sabe mais sobre isso do que eu, Scott, mas eu gostaria de perguntar. Bem, sim, isto é tecnologia do DoD. Não partilhamos isso com a NATO? Por outras palavras, será que foi um dos parceiros da NATO que colocou esta tecnologia num local na Ucrânia onde poderia ser usada para disparar estes drones? Em outras palavras, mesmo sendo tecnologia ocidental, mesmo tendo sido desenvolvida pelo Departamento de Defesa aqui nos Estados Unidos, será que outra pessoa, além da CIA ou das Forças Armadas ou do próprio presidente, autorizou o uso disso para ser empregado dessa maneira? Não sei a resposta para isso, mas acho que é uma questão que me intriga profundamente e gostaria muito de ouvir a sua opinião a respeito. Então, sim, Scott, por favor. Vamos começar com isto. A resposta de Lavrov saiu no mesmo dia do ataque, certo? E isso foi numa altura em que o presidente Trump disse que estava muito chateado com isto. Ele estava muito zangado com Zelensky, se este fosse realmente o caso, certo? Depois que essa declaração foi feita, Trump mudou sua posição. De maneira radical. Então chamou Putin de mentiroso.
Ele disse, você está mentindo, não aconteceu. Bem, não, ele não usou essas palavras. Literalmente o chamou de mentiroso, certo? Não, não, não. Ele literalmente o chamou de mentiroso. Não, o que ele disse foi, ele disse, isso não aconteceu, não aconteceu. Aconteceu. Os russos conseguem. Essa é a importância deste chip. Entende? Sim, essa foi a quarta. A CIA, sim, essa foi a CIA conspirou com o New York Times para publicar um artigo sobre como a CIA estava visando, da forma mais direta, quero dizer, íntima possível, a infraestrutura de petróleo russa. Certo, ataques de precisão contra a infraestrutura de petróleo. Petróleo, sim, mas depois fala sobre as residências. Certo, os mesmos drones, os mesmos drones, os mesmos drones, os mesmos drones, usando a mesma orientação, a mesma orientação, a mesma orientação. É a mesma arma, é um ativo operado pela CIA, o Regimento 14, lançando o mesmo drone, usando os mesmos chips dirigidos pela CIA. E a CIA vinha trabalhando com o New York Times neste artigo por dias, se não semanas antes. O momento da publicação deste artigo não é um acidente. A CIA estava enviando um sinal. Estamos a mirar em vocês, certo? Agora isto. Estamos a mirar em vocês, isto, a CIA. E esse chip, certo. A CIA, esse chip foi dado aos russos dias depois de Trump ter chamado Putin de mentiroso. Depois de ele ter dito, nada do que os russos estão a dizer é verdade. E a CIA deu os russos deram este chip. E esse chip faz algumas coisas. Esse chip prova que a residência era o alvo, não há dúvida sobre isso. Mas, dado este drone e a forma como este drone Palantir, este drone é um drone produzido em conjunto pelos alemães e pelos ucranianos, certo? O sistema de orientação é, na verdade, um alemão. O chip, certo, é produzido pela Alemanha, mas a Palantir é responsável pela mira e pelo direcionamento, não o governo alemão. A Palantir é quem faz o direcionamento, certo? E a Palantir afirma que obtém informações de inteligência disponíveis comercialmente que eles não misturaram com a inteligência fornecida aos ucranianos. Pela OTAN? Por quem quer que seja. Não disseram NATO. Por quem quer que seja. E está misturado. A suposição é que seja a Alemanha, a NATO, tudo isso. Mas o ponto é este. A tecnologia que está sendo usada, que é tecnologia impulsionada por IA, espelha a do sistema de guiamento do Tomahawk, mas desacelerado porque estás num drone. Mas basicamente não há GPS. A coisa é lançada numa trajetória. Na metade do percurso, ele realiza uma correção de rota com base no tempo. Ele aciona um radar ou uma câmera. Ele captura uma imagem que é então comparada com os dados armazenados no drone e se realinha e continua seu trajeto. Mas há outros dados que chegam. Velocidade do vento, condições meteorológicas, a orientação que usam para contornar as redes de defesa aérea. Isto é um tipo de informação que só é recolhida, não é algo que possa ser obtido através de recursos comercialmente disponíveis. E a especificidade desta informação, em particular, só pode ser recolhida pelos Estados Unidos. E a forma como foi embalado, a maneira como foi embalado e tudo mais, é uma assinatura única. Lembrem-se. Os russos possuem mísseis Tomahawk totalmente completos. Lembra daqueles lançados na Síria que caíram num campo? Então, o sistema de guiamento do Tomahawk não é desconhecido para os russos. E esses Tomahawks que foram disparados receberam seu pacote de mira digital da atividade do Departamento de Defesa na Europa. São eles que o preparam, são eles que o enviam por meios de comunicação classificados para os vários navios que então o programam. Pois é a OTAN. Então, os russos têm uma assinatura digital. A OTAN não consegue fazer isso. A OTAN não consegue fazer isso. Só os Estados Unidos podem fazer isso. Sim, os Estados Unidos dão isso à OTAN. Não fazemos. Nós não damos à OTAN. Certo. Então, a OTAN não tem como utilizar o tipo de tecnologia específica dos Estados Unidos que você descreveu e não há como entregar isso aos ucranianos? A OTAN possui mísseis Scalp. A OTAN também possui mísseis Storm Shadow. A OTAN tem aqueles mísseis Taurus alemães que ainda não foram fornecidos. Mas o sistema de mira específico, existem diferentes sistemas de mira que utilizam entradas distintas. A impressão digital deste chip é uma impressão digital do DoD e foi dada a uma razão pela qual aderam aos americanos. Não aderam aos americanos para apontar o dedo à Alemanha. Não aderam aos americanos para apontar o dedo à França ou ao Reino Unido.
deram-na aos americanos para apontar o dedo a Donald Trump, que lhes mentiu. Ele mentiu descaradamente para eles. E agora eles sabem que ele tentou assassinar o presidente da Rússia. É o que sabem. Agora você quer que eles se pronunciem. Deixe-me dar-lhe uma declaração que os russos fizeram. Quando eu estava na Rússia, em novembro, encontrei-me com o Instituto Gorky. É um grupo de São Petersburgo. O Karen Kneissl, a ex-ministra das Relações Exteriores da Áustria, está à frente e está em estreita colaboração com o Ministério das Relações Exteriores russo. E nós estávamos, naquela época, tentando descobrir como poderíamos colocar o controle de armas na agenda. O governo russo deixou claro, muito claro para mim, que eles não iriam falar sobre controle de armas, não iriam falar sobre arsenal, não iriam falar sobre nada nuclear. Tudo isso foi abafado por causa das comunicações próximas que deveriam estar ocorrendo com os Estados Unidos sobre este assunto. Enquanto esperavam por isso, Lavrov disse: eles não estão atendendo o telefone. Estamos esperando aqui, estamos prontos. Eles não atendem o telefone, ninguém fala conosco, mas nós criamos algo onde faríamos negociações simuladas. E a ideia das negociações simuladas era passar pelos processos de resolução de problemas relacionados às várias questões ligadas à extensão do New START, INF, ABM. E o governo russo disse: gostamos dessa ideia, é uma boa ideia. Porque isso não é fazer política, mas é divulgar. Isso está a impulsioná-lo de forma positiva. Vamos fazê-lo em São Petersburgo, trazer algo semelhante em paralelo aos Estados Unidos, juntar estas duas coisas para que possam entregar pacotes de informação ao Ministério dos Negócios Estrangeiros e ao Departamento de Estado. E todos eles estavam de acordo. Eles desligaram. Eles disseram: sem controle de armas. Não vai rolar. Morreu. Eles não anunciaram isso publicamente, mas estou aqui para te dizer agora. O Ministério das Relações Exteriores estava animado com isso. Eles não estão mais animados com isso. Os russos, eles não estão interessados. Eles demitiram o Arsénio. Isso significa que o Arsénio é agora, como Dmitry Medvedev disse, uma parte integral da sua dissuasão nuclear, postura. E eles não vão abrir mão disso para um governo mentiroso e podre que tentou matar o presidente deles. Lembrem-se, os russos estão furiosos com isso. Eles estão furiosos com isso porque isto não é um acidente da CIA. Sim, é isso que... É uma atividade dirigida pela CIA, pelo presidente do ZEUA, que a encobre agora. É a interpretação russa. Então... Bem, Ray, antes que você vá, brevemente, eu tinha mais uma pergunta para vocês dois. Então, Ray, por favor, termine, mas eu tenho mais uma pergunta e então podemos encerrar. Claro, ok. Sim, os russos estão furiosos. Eles estavam furiosos quando quando os ucranianos atacaram as suas bases de bombardeiros, parte da sua dissuasão tríade. O que eles fizeram? Bem, eles reclamaram mais sobre os drones que derrubaram uma ponte ferroviária e mataram alguns civis. Eles estavam furiosos, mas não fizeram um grande caso federal disso. Havia outras coisas com as quais eles estavam furiosos. Mas o que estou tentando dizer aqui é que o Putin pode estar furioso, mas ele está calmo, tranquilo e sereno. Esta declaração de Lavrov, você deve se recordar, atribui a culpa aos terroristas na Ucrânia. O presidente Putin foi informado e lhe foram dadas informações erradas na sua perspectiva. Scott, que isto foi a OTAN, com toda a certeza, e não sabemos se foram os Estados Unidos que o fizeram diretamente, então ele terá uma forma de culpar a Ucrânia por isso. Mais uma vez. Agora, a outra questão é que não houve resposta. Já faz uma boa semana, se não me engano, que o ZEUA tem este componente para analisar. Agora, digamos que, claro, com todo o respeito pela sua experiência, que indica que o alvo eram os residentes do Estado e que era tecnologia americana. Isto, na minha opinião, é um verdadeiro teste decisivo. Se Putin, como eu acredito que ele sempre esteve, tem tido interesse, acima de tudo, em manter uma relação de cooperação ampla e positiva com os Estados Unidos, por que ele iria querer isso? Para evitar uma guerra nuclear. Isso está claro o suficiente? Acho que está muito claro. E acho que ele deixou isso muito claro. Ele é um cara cauteloso e esse cara é irascível, é imprevisível, Sim, ele, sabe, você tem que ter cuidado com ele. Essa é a prioridade, certo?
Agora, se ele ainda quer ter esperança de que pessoas como Witkoff e outros possam resolver as coisas na Ucrânia, por exemplo, então ele tem a opção de ficar furioso, mas também ser Putin. Mas se a administração voltar com uma resposta que diga não, senhor Putin, o senhor está mentindo. Nós podemos ver claramente que o senhor está mentindo. Estes foram Na verdade, nós sabemos que eles não estavam indo em direção a... Se ele voltar com esse tipo de manipulação da inteligência, ou seria igualmente grave se não houver resposta alguma, se nem mesmo através de canais seguros houver qualquer tipo de resposta. A Rússia, ou melhor, Putin, terá que interpretar isso como a penúltima gota d'água, o limite antes do fim. Qual é a gota d'água? Novo start. Está bem? Putin fez um apelo pessoal ao presidente dos Estados Unidos no dia 22 de fevereiro, como você sabe melhor do que ninguém, Scott, para que ele cumprisse os limites quantitativos de mísseis ofensivos e bombardeiros e assim por diante, do New START, mesmo depois que ele expirar em 5 de fevereiro, ok? Então, o que Trump disse? Bem, semanas depois, um jornalista perguntou: o que você acha disso? Sim, parece uma boa ideia para mim. Os russos têm implorando aos EU, por favor, poderíamos ter uma resposta mais oficial, sabe? Tá? Não tiveram nada, já faz menos de 4 semanas. Se não houver resposta, ou se for uma resposta negativa, então eu diria que você está certo, o controle de armas morreu, certo? Então eu diria que a ópera acabou. Mas até lá, vejo que a ópera ainda não acabou e, sabe, fico feliz em participar desta conversa, porque... Mas Trump respondeu a isso. Ainda outro dia. O que ele disse? Ele disse: o New START está expirando, então expira. Essa foi a resposta dele. Então expira. Bem, não é uma resposta oficial, a meu ver. O presidente do ZEUA disse. Sim. Quando ele disse isso, como perdi? Não sei como você perdeu, mas ele disse: em toda essa estupidez que está acontecendo, é uma declaração descartável que a mídia não notou. Eu prestei atenção. E Putin respondeu: o Ministério da Defesa deixou bem claro que o disparo do Urechek, e é por isso que eu dei tanta ênfase nisso, foi uma resposta direta ao ataque contra a residência de Putin. Mas Agora, Scott, eu diria que o Urechek, os russos, o descreveram como um míssil de alcance intermediário, correto? Certo? Agora, quando Putin foi questionado sobre isso numa das sessões de perguntas e respostas, ele foi perguntado: quais são as perspectivas para o controle de armas? Ele disse: há uma resposta em 2 partes aqui. Se os americanos concordarem em prolongar os limites quantitativos do New START, eu sei bem o que esperar para o próximo ano que se aproxima. Se não o fizerem, é outra história. E agora é mais complicado por causa dos mísseis balísticos de médio alcance que precisam ser levados em consideração e, claro, a China. Então, Putin deixou bem claro que há uma diferença aos olhos russos entre os mísseis balísticos de alcance intermediário, que eles ainda consideram o S-300. E o principal, que eu diria ser o teste decisivo supremo, se Trump não conseguir concordar em prolongar esses limites, sem negociações, sem conversas, apenas um sim ou um não. Se ele não conseguir fazer isso, Putin terá que dizer: tudo bem, vocês estavam certos, ele não tem vontade própria. Mesmo que ele quisesse fazer isso, ele não pode fazê-lo. Tiraremos as conclusões necessárias. Aí a última palavra será dita. Mas ele, só para ser rápido, há 2 outras condições que o Putin impôs, certo? Primeiro é que se os mísseis de médio alcance não são contidos, que se forem implantados e tudo mais, se os Estados Unidos implantarem o Dark Eagle, tudo estará perdido. E o segundo foi o Golden Dome. Disse que não pode haver Golden Dome. Trump acabou de apresentar um orçamento de defesa de 1,5 trilhão de dólares. É tudo sobre o Golden Dome. Você tem toda a razão. Essa foi a resposta que ele deu. Então está morto, acabou, está feito. Putin não cede no seu intento e só quero lembrar-vos, o S-300 pode ser um míssil de alcance intermédio, é um ativo estratégico. É operado pelas forças de mísseis estratégicos, operado sob a mesma estrutura de comando.
e é direcionado como parte de uma ação de mira estratégica. Eles não têm, este não é um sistema tático ou operacional. A decisão de usar um S-300 foi uma decisão estratégica tomada pelo presidente da Rússia, e o Ministério da Defesa deixou bem claro que estava diretamente relacionada ao ataque à residência de Putin. Você tem razão, Scott. E eu diria que você se lembra da última parte daquela abertura no dia 22 de setembro, que incluiu aquelas coisas que você acabou de dizer, e eu te parabenizo pela sua memória ser mais abrangente que a minha. Bem, sabe, então? Não, sou chato. Bem, sabe, Scott, eu não consegui cobrir, eu queria cobrir os detalhes e as particularidades do ataque do S-300 que ocorreu em resposta à tentativa de assassinato da CIA e contra Vladimir Putin. Então, você poderia falar sobre isso, o que exatamente aconteceu. O S-300 atingiu o Lviv, que fica bem na fronteira polonesa. Uma mensagem significativa foi enviada aqui, e então eu queria saber se você poderia ajudar a nossa audiência a entender o que é significativo sobre este segundo uso do S-300 e o que exatamente aconteceu. Bem, vai haver muita especulação aqui, então apenas entenda porque ninguém se manifestou, e o que eu direi é o seguinte: o primeiro ataque do S-300 foi feito por um míssil de teste. Os russos disseram que foi um teste operacional. E se você olhar para o ataque, as ogivas atingiram relativamente a mesma área. Eles escolheram 6 alvos diferentes dentro do mesmo espaço geográfico estreito em Dnipro. Este segundo ataque, com o míssil S-300, havia 6 alvos distintos, fisicamente separados. Acho que havia uma instalação de reforma de aeronaves que pode ter levado 3. Quando digo 3, são 6. As 6 submunições. 3 ogivas com alvo independente, 6 submunições, bum, bum, bum. Mas uma delas disparou e atingiu a posição estratégica de gás natural. E eu acho que eles atingiram outros alvos. Então, o que os russos demonstraram desta vez é porque eles sempre dizem, não, isso simplesmente chega e não é preciso. Os russos foram. Olha só. Vejam, está separado. E agora vejam o que acontece. Os 6 objetos visados independentemente vão e atingem 6 alvos distintos, que são, o S-300 tem uma capacidade maior. Então, os russos acabaram por revelar um detalhe operacional bastante significativo sobre o sistema S-300, que não está apenas concentrado numa única área, mas sim que são 6 ogivas separadas, manobráveis, que podem ser direcionadas com precisão para onde precisam ir. Então, isso é um sinal que os russos também deram sobre a sua capacidade. Os russos têm estado, o S-300 entrou em produção em série. Isso foi anunciado, já há algum tempo, mas na verdade começou, eu creio, em agosto. Foi quando o primeiro míssil produzido em série saiu da linha de montagem lá em Votkinsk. Desde aquela época, eles montaram uma brigada de 3 batalhões, cada um com 3 lançadores. Isso totaliza 9 mísseis. Há um 10º míssil que é usado lá para fins de treinamento. Então, 10 mísseis produzidos em série, saídos de Votkinsk entre agosto e dezembro, quando esta brigada se tornou operacional. Mas os russos disseram que há outras brigadas se formando também. O lançamento não veio de uma unidade operacional, o lançamento veio de Kapustin Yar. Quando Putin anunciou pela primeira vez o S-300, ele disse que era um teste operacional, e ele disse, temos vários destes, montados em conjunto. Mas é um míssil de teste, não temos. Não entrou em produção em série, está em produção em série agora. Esses mísseis estão indo para brigadas operacionais no exército bielorrusso. Bem, na verdade, é uma brigada russa e a Bielorrússia a comanda em conjunto. E então outras brigadas que estão lá. Este míssil era um míssil de teste também. É meio engraçado isso. Vou contar uma historinha de guerra aqui. Eles, estão olhando os destroços e alguém diz, olha, tem uma lâmpada lá dentro. Uma lâmpada. Uma lâmpada soviética antiga lá dentro. Isso não é sofisticado. Quando eu era inspetor de armas em Votkinsk, usávamos um aparelho chamado dispositivo de medição de estágios. Então você abria a tampa do míssil e devia deslizar esse dispositivo de medição de estágios para dentro do míssil. E então eles tinham coisas ópticas. Você media a distância entre os estágios para ter certeza de que o segundo estágio não era igual a um SS-20, mas precisava ser iluminado.
E lá embaixo eles tinham luzes. Eu me lembro, e agora isto é algo movido a propelente sólido. Tínhamos que usar vestimentas antiestáticas e, sabe, nos descarregar completamente antes de nos aproximarmos desse míssil. Eu não estava neste teste. Eu queria ter estado, eu me mataria, mas eu tinha um bom amigo que estava, John Sartorius. E então eles deslizam-no para lá e estão lá, e de repente aquela lâmpada lá embaixo, há uma sobrecarga. A lâmpada explode dentro do tubo de lançamento de um míssil de foguete sólido e todo mundo simplesmente congela. E cerca de 10 segundos depois, um dos cirurgiões diz: bem, ainda estamos vivos. Então eles tiram a coisa e agora há cacos de vidro lá embaixo e eles pensam: bem, precisamos de outra lâmpada. Agora os soviéticos são informados porque quando os americanos estavam olhando para aquilo disseram: há uma lâmpada nisso. Esta é uma lâmpada muito especial, feita por esta fábrica em Moscou especificamente para isso. Os russos foram até um padrão, acho que era um caminhão, e tiraram o farol. Eles tiraram a lâmpada do farol e entraram e soldaram-na lá e disseram: podemos ir de novo. E os americanos, tipo, não vamos fazer isso. Meu ponto é, os russos, quando fazem testes, há coisas lá que são meio que soldadas lá, sabe, para testar. Essa lâmpada não faz parte do sistema operacional do Smerch. Essa lâmpada provavelmente está lá para iluminar partes do míssil enquanto ele passa por testes de vibração. Sabe, Capstan Yar tem uma área off-road onde eles levam o lançador e o fazem andar por lá. Então o trazem de volta e veem se conseguem erguê-lo e se os giroscópios giram. Eles fazem todos esses testes para que, se algo quebrar, digam: espera, temos que consertar isso. Então, o enviam de volta ao Instituto de Tecnologia Térmica de Moscou, e eles pensam sobre isso e propõem soluções. E vai para Votkins, e eles montam um míssil de teste, e o enviam para Kapustin Yar e o testam. Os russos efetuaram o lançamento de um míssil de teste, o que mais uma vez indica que eles não estão revelando a capacidade máxima deste armamento, mas eles demonstraram o suficiente. Eles lançaram um míssil em que desta vez as ogivas se separaram e atingiram 6 alvos distintos. No entanto, estes não eram mísseis operacionais. Esses mísseis já estão, de fato, implantados. Será um jogo diferente no dia em que os russos pararem de disparar o Smerch de Kapustin Yar, porque isso ainda é uma demonstração. Eles disparam de uma unidade operacional real. Isso é guerra. Mas os russos estão fartos, Ray. Quer dizer, todos esses que aconselham o presidente, as pessoas no parlamento, os conselheiros próximos, estão todos a aparecer e estão furiosos. Quer dizer, eles querem bombardear a Europa agora mesmo. O presidente da Comissão de Defesa no parlamento, ele foi direto, é o equivalente a, sabe, quem quer que lidere a Comissão de Serviços Armados da Câmara. Sabe, ataque-os com bombas nucleares e vou aconselhar o presidente a fazê-lo agora. Sergei Karaganov, teórico político muito conhecido, que é próximo de Vladimir Putin. Precisamos usar armas nucleares contra a Europa agora. É a única coisa que eles vão entender. Aí essa é a retórica em curso. Agora, Vladimir Putin, claro, é muito mais pragmático e inteligente e ele carrega o peso do mundo nos ombros e eu não acredito que ele vá fazer isso. Mas não podemos desconsiderar o facto de que o sistema russo está furioso porque os Estados Unidos tentaram assassinar o seu presidente. Pois é. Fúria. Cego de fúria. Sim, não, eu diria que isso é de fundamental importância. E o Karaganov, é claro, já vem dizendo isso há muito tempo, se não por décadas, então pelo menos por alguns anos. Então ele está sob uma certa pressão para fazer isso. Ou seja, Putin está. E eu gostaria apenas de acrescentar aqui, e penso que isto é algo verdadeiramente importante. Há 10 anos atrás, quando jornalistas americanos e outros ocidentais estavam em São Petersburgo para uma grande conferência econômica, o Putin os convidou para uma pequena reunião à mesa, um briefing. Eram cerca de 20 deles, ok? E o que ele disse foi: olha, eu não consigo entender por que vocês não levam isso a sério. Vou dizer-vos o que tivemos de fazer porque os EUA rejeitaram todas as nossas iniciativas. Não estamos desamparados. Estamos a desenvolver sistemas muito imaginativos contra os quais os EUA não se podem defender. Agora, não espero que escrevam isto nos vossos jornais, nem sequer espero que contem isto aos vossos editores, no que, claro, Putin tinha razão. Mas eu vou-te dizer o que é. Nós temos a gravação disso, está bem? Agora, 2 anos depois, no seu discurso do Estado da União, Putin se levantou e fez uma demonstração sobre estas novas armas sofisticadas de tecnologia diferente que entrariam em operação eventualmente e agora estão online, certo?
quer saber de uma coisa, não apenas o Smerch, mas também o Poseidon e muitos outros sistemas. Agora, o que eu estou a tentar expressar é que o mais importante é que pela primeira vez na minha vida, muito menos na minha carreira profissional, A Rússia possui uma vantagem sobre nós. Não apenas em armamentos convencionais, mas também em armamentos estratégicos. Eles possuem um poder de dissuasão que não se rende. Essa é a minha pergunta. Porque nenhuma agência de inteligência ou de inteligência das Forças Armadas reconheceu isso e disse ao presidente dos Estados Unidos: olha, sabe, precisamos nos render aqui. Não vamos prevalecer contra os russos, muito menos contra os russos e os chineses. Por que, Scott, as pessoas não sabem que os russos têm uma vantagem agora que nunca tiveram antes? E que deveríamos parar de provocar o urso? Olha, Ray, você sabe... Já não trabalho com inteligência. Sabe, e por isso é difícil saber o que... Mas eu observo as teorias que surgem de pessoas que têm conexões, sabe? Porque, claro, não conseguimos ler os relatórios de inteligência classificados de verdade, emitidos pelos vários departamentos de análise de mísseis na comunidade de inteligência. Mas existe uma teoria atualmente de que não precisamos nos preocupar com o Smerch, porque quando os russos começaram a produzir em grande escala o Iskander e também o Zircon e os Kinzhaus, eles esgotaram sua capacidade de perclorato de alumínio, o pó de alumínio. E só existe aquela fábrica em Novosibirsk e as imagens de satélite não mostram que a fábrica se expandiu e por isso existe esse gargalo e agora querem falar em construir um Smerch, mas esse é um míssil muito maior, vai consumir muito mais material e por isso eles não conseguem fazê-lo, estão a blefar. E para além disso, sabe, estamos a considerar o programa de modernização do IARS, a todos estes fatores concorrentes no mercado para este material de quantidade limitada e eu olho para a análise deles e eu tenho que responder dizendo que vocês não sabem. Quer dizer, não posso entrar em detalhes sobre os métodos aqui, mas sei o que eles conseguiam fazer em termos de coleta. Eles podem ter melhorado, mas os russos não ficaram parados sendo um alvo estático. Eles também mudam. A relação da Rússia com a China é uma relação completamente diferente, e o mesmo se aplica à relação da Rússia com a Coreia do Norte. E ambas essas nações produzem os diversos materiais que, segundo dizem, estão em falta agora, as matérias-primas. Tudo o que sei é que quando estive na Rússia, quando fui a Novosibirsk, quando fui a Ekaterimburgo, claro, não tive acesso ao classificado. Havia apenas uma grande quantidade de guindastes, muitos guindastes. Os russos estão construindo coisas, e provavelmente há instalações lá fora que não fazemos ideia do que estão fazendo. Eu me recordo do quão chocadas as pessoas ficaram quando o Vladimir Solovyov se dirigiu até o Parque da Vitória, aquele enorme complexo ao norte de Moscou, onde eles têm uma catedral gigantesca e um museu realmente maravilhoso sobre a Segunda Guerra Mundial, mas adjacente a ele existe uma instalação e acontece que é onde eles estavam meio que montando a unidade de drones Burevestnik. Mas eles fizeram isso lá para evitar a detecção, sabe? Mas Solovyov cometeu um erro, fez um vídeo, e isso permitiu que as pessoas fizessem a geolocalização, e pronto. Meu ponto é, acho que a Rússia está cheia de lugares que estão fazendo coisas agora que simplesmente não temos a menor ideia. Quer dizer, a CIA está desativada, eles não têm olhos operacionais dentro da Rússia, não como antes. E, sabe, satélites só são úteis quando olham para alguma coisa. Você olha um telhado, eu estava olhando um telhado, sabe? Quer dizer, eles não são tão bons ainda, não conseguem atravessar o telhado, e a menos que você... Bem, sim, na verdade você pode agora, com radar e infravermelho e multiespectral. Certo, mas eu também posso contrapor isso apenas através de simples camadas de calor e refletores, quer dizer, sabe? Mas o meu ponto é eu acho que os Estados Unidos estão voando às cegas nisso, e eu acho que também há muito pensamento ilusório. Nós temos pintado os russos como fracos por tanto tempo que não conseguimos aceitar o fato de que eles são realmente fortes, que podem produzir coisas em quantidade e qualidade que estão além da nossa imaginação. Eles estão se preparando. Sabe, falamos que a revolução dos drones tornou o tanque obsoleto. Não. Sabe o que a Rússia tem feito?
estão construindo um tanque com tecnologia anti-drone moderna e avançada e agora estão montando forças blindadas com essa tecnologia para um avanço. Agora, quando e onde isso vai acontecer, eu não sei. As pessoas estão dizendo que pode vir por Chernihiv, talvez por Sumy, mas o ponto é, sabe, os russos estão se preparando para reinventar o campo de batalha. Usando nova tecnologia avançada que nós ainda estamos tentando aprender a fazer guerra de drones básica, onde os russos e ucranianos são mestres nisso. Mas a guerra de drones atingiu o auge do que pode alcançar. Agora, a questão é, você só tem uma guerra de trincheiras estática ou você cria novas táticas e novos equipamentos, como, sabe, os alemães fizeram no final e os russos estão fazendo isso agora e nós estamos completamente perdidos, estamos perdidos sobre a Rússia. Bem, eu pensei que a economia russa estava a desmoronar-se. Scott, foi o que o presidente disse há poucos dias. O presidente estaria mal informado sobre isso, supõe? Acho que o presidente é tão ignorante. Não é mau. Conforme ele fica. Também acho que este presidente não se importa com o que os outros lhe dizem. Acho que o presidente coloca algo na cabeça. Olha, este é um homem que basicamente disse: o direito internacional não importa. A Constituição... Só minhas morais. Não importa. A única coisa que importa é a minha moralidade. O homem que esteve em mais aviões com Epstein do que qualquer outra pessoa é moralidade. Desculpe ter ido lá. Peço desculpas por isso. Eu sei. Quer dizer, isso é bastante relevante. Algum comentário final, senhores, antes de sairmos? Ray? Bem, estou muito feliz que nas próximas semanas... O dia 5 de fevereiro é quando o tratado New START expira. Eu vejo que talvez, Scott, eu gostaria de te perguntar se você concorda com isso. Bem, se não houver resposta, ou se houver uma resposta negativa do presidente dos Estados Unidos para fazer essa coisa simples de apenas renovar por mais um ano os limites quantitativos do New START, então penso que Putin terá finalmente de dizer: muito bem, tragam a mulher gorda para cá, está tudo acabado, chega de controlo de armas. Concorda com isso? Olha, Ray, eu vou tentar ser otimista e concordar contigo. Meu único problema é que este orçamento de defesa, sabe, enquanto estávamos falando em desarmar e tudo mais, a empresa americana de armas nucleares tem se posicionado para obter financiamento para a produção em massa de cavidades de plutônio. E isso já está orçado. Há dinheiro no orçamento, eles estão fazendo isso. Eles estão construindo as cavidades. Por que construir novos... Estamos falando de milhares e milhares de núcleos de plutônio. Por que você faria isso se está concordando com os limites? Eu acho que o presidente já tomou a sua decisão. Eu acho que ele já, sabe, ele simplesmente não vai abrir mão disso. Mas, sabe, quando ele disse outro dia, eles falaram: o New START está para expirar. Ele respondeu: então que expire. E daí? E isso pode parecer um clichê, mas eu acredito que a ideia de um prêmio Nobel da Paz está muito, muito presente na mente distorcida de Trump. Quer dizer, Ele vai roubar da Venezuela. Parece adolescente sugerir isto, mas se ele não aceitar renovar esses limites do New START, acho que isso pode apenas desqualificá-lo. Eu realmente acho que isso é um elemento no pensamento dele sobre essas coisas, por mais estranho que isso possa parecer para o resto de nós, pessoas racionais. Você não acha que sequestrar Maduro e lançar uma guerra preventiva contra o Irã desqualificaria? Não. Conhecer essa gente do Nobel da Paz. Tudo o que precisam é... Desde que apoiem, certo? Desde que apoiem as guerras. Consegue. Enquanto o Comitê do Prêmio da Paz apoiar as guerras, tudo bem, eu acho. Quer dizer, o Obama conseguiu, afinal de contas, não é? Tudo bem, pessoal. Este foi um ótimo programa. Foi um espetáculo enorme. Eu acho que foi muito, muito justo e muito interessante. Fico tão feliz que tanta gente tenha vindo para ouvir vocês dois, o Scott e o Ray. Eu tenho os seus sites, tenho o Substack do Scott, tenho o Ray, o seu site, também tenho o canal do Scott no YouTube, na descrição do vídeo, para que possam ver todo o trabalho deles. Cliquem no botão de gasto antes de irem, pessoal. Houve muita generosidade, novos membros, ou pessoas que fizeram um super chat, por isso estou a mostrá-los no ecrã, para que todos saibam que é apreciado. Bem, sim, até a próxima vez, pessoal. Vamos ficando por aqui, já estamos no ar há umas boas 2 horas. Sim, por favor. Rapidinho. Pessoal. É claro. Eu tenho estado... Como se diz, desbancarizado pelo governo americano.
Hoje, meu banco de longa data, o Citizens Bank, há 26 anos, me informou que eles estavam simplesmente encerrando unilateralmente nosso relacionamento bancário. E, ao fazer a pesquisa sobre o assunto, parece que eles estavam a responder a um relatório de atividade suspeita vindo do governo dos Estados Unidos. Não existe, de fato, nenhuma atividade suspeita. E se você for investigar a fundo, você vai descobrir que o FBI faz isso como uma tática de assédio para levar um banco a iniciar. E então eles simplesmente encerram a sua conta bancária. Então, se puderem ir a scottritter.com e acederem à página de doações e fazerem uma pequena doação. Não estou a pedir muito, mas basicamente todo o meu dinheiro desapareceu da minha conta bancária. Não me resta dinheiro nenhum e, sabem, vamos resolver isto. Não estou em pânico, mas normalmente eu deixaria passar, mas... sabe, isso é meio que um grande problema. Contas de meio de mês, enfim, era só isso que eu estava pedindo. Se vocês pudessem poupar um centavo ou dois para me ajudar a passar por isso até eu descobrir o que diabos está acontecendo, eu agradeceria. Sim, pessoal, vão ao Substack do Scott, cliquem no botão de doação lá. Faça isso. Isso é ridículo. Bem, nesse ponto, todo mundo, uau! Saibam que isso tem consequências e todos nós temos que nos unir, cuidar uns dos outros e nos apoiar mutuamente. Então, até a próxima vez, pessoal. Estarei de volta em breve. Avisarei a vocês quando será. Acredito que seja quinta-feira à noite, mas informarei o horário exato e os convidados. Muito obrigado a todos. Vamos encerrar juntos. Tchau. Obrigado, Scott.